Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nossa aula é de História no sétimo ano, tá? E nós vamos iniciar lá no material didático, na página 34, onde hoje nós vamos discutir e tentar entender os povos pré-colombianos, né? Então, o que são esses povos pré-colombianos, né? Em que momento eles estavam aqui na América, né? Por que eles são povos pré-colombianos? Porque são povos que já moravam aqui antes da chegada dos espanhóis, principalmente antes da chegada de Colombo. Então, por isso que a gente define esses povos que já moravam aqui antes da chegada do Colombo, então são povos pré-colombianos, tá? E como que é a sociedade, as camadas sociais, né? Como que se estruturava a religião e a economia dos povos astecas, tá? Mas antes nós vamos lá na página 34, lá nós temos um mapa dos povos pré-colombianos. Então vocês vão ver que ali na região da América do Norte Central, aonde hoje é o México, nós temos um dos três povos que nós vamos tratar aqui nesse capítulo, que é os astecas, né? Depois ali na América Central, né? Nós temos os maias, onde hoje é a Guatemala, parte de Honduras, El Salvador, Belize e México. E por último, aqui na América do Sul, né? De roxo ali nós temos os incas, né? Na América do Sul, que hoje é o território do Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, tá? Então esses três povos, eles realmente construíram grandes impérios. E quando eu falo império, nós estamos falando de povos que dominaram outros povos. Então eles tinham uma monarquia, os deuses deles eram vistos como os reis deles eram vistos como deuses, e além do mais, eles foram impérios porque eles dominaram outros povos. E esses povos eles dominavam através da força militar ou mesmo através da cobrança de impostos, né? E como a gente vai ver os astecas, eles capturavam esses povos que não queriam ceder a eles e utilizavam esses povos que não eram da cultura deles, né, dos astecas, para fazer os sacrifícios humanos lá nas pirâmides, certo? Porque eles tinham uma religião em que eles agradavam os deuses para que a vida continuasse seguindo a normalidade do seu dia a dia, né? Eles faziam sacrifícios aos deuses, né? Arrancando o coração da pessoa ainda viva, né? O coração pulsando e oferecia, erguendo o coração em direção ao céu, oferecia aos deuses. Tendo em vista que eles tinham um calendário e nesse calendário de 52 anos tinha um dia que o mundo poderia acabar. Então, durante esse dia e essa noite, eles ficavam fazendo uma vigília, e durante essa vigília eles praticavam vários sacrifícios humanos para agradar os deuses, certo? Então vamos lá. Quando Colombo chegou aqui, esses povos que já existiam aqui foram determinados de pré-colombianos, né? E os europeus viram eles como se eles fossem um único povo, com uma única etnia, com uma única língua, com um único tipo de hábito, de costume, e viram eles como povos inferiores, tendo em vista que eles não tinham os mesmos hábitos culturais, tanto políticos e econômicos, que se tinha na Europa, né? A forma como que eles se organizavam aqui na América, essa quantidade enorme de povos diferentes, com línguas e hábitos diferentes, a princípio, quando o europeu chegou, ele olhou e falou, tudo igual, né? São todos povos que não têm cultura, são todos povos que não têm Deus, porque eles não acreditavam no Deus cristão, eles acreditavam em outros tipos de Deus, né? Muitas vezes esses povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses e fazia cultos amenistas. O que seriam isso? Cultos ao deus Sol, ao deus Lua, né? Ao deus da floresta, ao deus das águas, né? Então eles tinham vários deuses de acordo com as crenças de cada tribo, de cada povo, tá? E também foi encontrado povos de diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Por exemplo, você pega os astecas, os maias e os incas, eles construíam com pedras, grandes edifícios monumentais, com cidades gigantescas, né, com uma estrutura política que dominava até outros povos, que faziam alianças com outros povos, né, que se uniam vários povos para poder dominar outros povos em volta, cobrando impostos, né,
pegando esses povos dominados como escravos para trabalhar. Esses impostos, tinha rede de impostos que era cobrado entre a própria população do império, né, dividido nos períodos de colheita, os agricultores pagavam os impostos, nos períodos de vender os animais gordos na pecuária, os pecuaristas pagavam os impostos, então tinha diferentes datas de pagamento de impostos de acordo com a produção que cada grupo desenvolvia. Então era muito estruturado, né? Mas daí você já pega algumas outras tribos que viviam isoladas, que não tinham contatos com outras tribos. Você pega tribos que estavam no estágio nômade, que ainda não dominava técnicas de plantio e de colheita. Você pega, no caso de algumas tribos brasileiras, como os tupis, os guaranis e o grupo G, que eles eram seminômades. Eles faziam o corte da floresta, limpavam através do fogo, né, juntavam a coivara, que era aqueles restos de ramos queimados, e plantavam. Porém, eles não tinham técnicas de adubação, né? Isso fazia com que, em períodos de intervalo de 7 a 8 anos, eles tivessem que migrar daquela região para outra. Então, era conhecido como povos seminômades, né? Com línguas diferentes e hábitos diferentes, né? Nós que temos essa noção que toda tribo tem que ter um cacique, tem que ter um pajé, que a casa de índio, toda casa de índio tem que chamar oca, né? Isso é específico para alguns grupos. Outros grupos não se comportam dessa mesma forma e não se organizam socialmente e politicamente dessa forma, certo? Então, isso foi um pretexto, né, de achar que todo mundo era igual e que esses povos não conheciam um Deus cristão, que esses povos não tinham leis, não tinham estudos, então esses povos eram inferiores. Isso foi um pretexto para que os colonizadores pudessem realmente fazer o que eles queriam, que era dominar esses povos e roubarem as suas riquezas, certo? Então vamos lá, os astecas, né? Primeiro, Azitlán era uma região que a gente acabou de ver aqui lá no México, né? Aonde morava um povo chamado os mexicas. E esses mexicas mais tarde foram chamados de astecas. A principal cidade, né, dos astecas foi Tenochtitlán. Tenochtitlán foi uma cidade fundada de acordo com o mito asteca, porque o deus asteca pediu para os astecas que eles caminhassem na região e eles só fundassem a cidade onde eles encontrassem uma águia em cima de um cactus comendo uma serpente. E essa cena foi avistada perto de um lago, né? Então foi ali que eles fundaram a cidade, que vocês podem observar lá na página 35, né? Esse Deus, pessoal, então a gente entende que tinha uma profunda relação religiosa com esse povo, né? Esse povo fundou uma cidade, criou uma civilização a partir, né, supostamente de uma relação muito íntima com Deus, que pediu para que eles fundassem uma cidade no lugar que eles avistassem, né, a serpente sendo devorada por uma águia em cima de um cactus, tá? E aqui na obra de Diego Rivera, né, da imagem, a cidade de Tenochtitlán, 3 corredores permitiam aos habitantes cruzar o lago, tá? Porque a cidade foi fundada próxima do lago e as suas ruas foram abertos canais, né, nos quais eram transportados centenas de mercadorias, milhares de toneladas de mercadorias eram transportadas por esses canais durante o dia. Então se utilizava esses canais como estradas e isso dava um fluxo muito grande de mercadorias que entrava e saía da cidade. E era uma forma de mobilização, assim como a gente usa as vias, né, asfaltadas e os carros, eles utilizavam em suas ruas os canais de água e utilizavam os barcos para fazer o transporte, né, e a circulação de pessoas pela cidade. Tendo em vista que o local onde eles avistaram a águia comendo a serpente em cima do cactus foi justamente próximo de um lago, tá ok? Então você tem aqui na obra do Diego Rivera a grande cidade de Tenochtitlán, tá? Essa cidade está no México, tá? E foi aqui próximo dessa região, né, desse grande lago, que eles acabaram fundando a sua cidade.
E você pode observar lá ao fundo as grandes pirâmides, as grandes construções, né? E aquelas grandes pirâmides, elas eram utilizadas para fazer os sacrifícios, né? Sacrifícios esse que não era porque simplesmente eles queriam sacrificar povos escravizados de outras tribos indígenas, não, mas porque eles pegavam esses povos que não obedeciam durante a conquista, traziam como escravos e ofereciam seus corações aos deuses, né? Na tentativa de criar uma harmonia entre os deuses e os homens. Até porque eles acreditavam que os deuses construíram os homens 5 vezes. E somente na última vez que deu certo, né? Deu certo por quê? Porque foram os ossos do primeiro, do segundo e da terceira e da quarta tentativa dos homens que não deram certo. Eles pegaram os ossos, misturaram com a massa do milho, né? E aí formou o quinto homem. E esse homem foi que deu certo e que formou a civilização asteca, tá ok? Inicialmente, pessoal, falar de Tenochtitlan é muito complicado porque nós temos alguns relatos que lá podia ter até 200 mil pessoas. Outros, né, viajantes daquela região e outros relatos que foram deixados de colonizadores, dizia que lá podia ultrapassar 1 milhão de habitantes. Mas se sabe que quando Cortés, que foi o grande conquistador dessa região, espanhol que chegou para conquistar essa região, né, sabe que ele ficou encantado e ele só comparou Tenochtitlan às grandes cidades europeias, né, pelo seu esplendor, pela sua arquitetura construída em pedra e principalmente pelo fato de ser uma urbanização feita em cima de um pântano, né, porque lembra que foi próximo de um lago que eles construíram a cidade, tá? A cidade era uma cidade lacustre, ou seja, porque estava próximo do lago e obtinha e usava as águas do lago, como eu já falei, para fazer as suas ruas e avenidas e criava uma mobilidade através de barcos, certo? Lá na página 36, como que era essa sociedade? A sociedade era hierarquizada, ou seja, dividida em camadas sociais, né? Os sacerdotes e os guerreiros eram os cargos mais nobres, assim junto com o rei, que era o Tlacoani, né? Esse rei, ele junto com os guerreiros e sacerdotes, formava a camada nobre. E esses cargos só podiam ser transferidos por hereditariedade. Então, se eu fui um sacerdote, né, as minhas gerações futuras vão herdar esse título de mim e os meus filhos também vão continuar sendo sacerdotes. Da mesma forma, eu quando morrer enquanto guerreiro, o meu filho é que vai herdar esse título. Então essa camada social, ela se forma a partir da hereditariedade. O pai passa o título para o filho, tá ok? Nós também temos alguns outros cargos, como os artesãos e os camponeses, né, que estavam na base da sociedade, né, assim como os escravizados, que eram povos que vinham de conquistas. Porque quando a sociedade asteca conquistava um novo povo, se esse povo aceitasse a conquista, eles pagavam apenas impostos. Se eles não aceitassem a conquista, né, automaticamente eles eram escravizados, teriam que trabalhar e produzir para entregar a sua produção para os astecas. E parte desses povos era utilizado nos rituais, né, que a gente já falou de sacrifícios humanos, tá ok? Já a população pobre, né, ela podia se tornar pobre por causa de dívidas, né, porque não colheu bem, então geralmente essa população também se tornaria escravas. Ou, às vezes, por não pagar a sua própria dívida, né? Contraiu muita dívida, não consegue pagar, então o sujeito se torna escravo por dívida, certo? Aqui nós temos uma imagem. Os comerciantes, apesar de enriquecidos, não podiam usar as mesmas roupas que a elite e eram obrigados a ser generosos, fazendo doações para os grupos mais pobres. Então a classe comerciante, né, tinha que se destacar de uma forma diferente, usando uma roupa diferente do que as classes nobres, tá? Então aqui você vê duas imagens de comerciantes carregando, né, uma esteira nas costas com produtos.
e esses comerciantes eram obrigados a fazer doações para as camadas mais pobres, aquelas pessoas que não tinham o hábito do comércio, que não tinha serviço, que não tinha uma propriedade de terra para plantar e conseguir seus alimentos, tá? Pessoal, eu vou ler esse texto aqui na página 36, porque eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele é muito importante, porque ele fala sobre alimentação, tá ok? Então, eles usavam o tamale, que era um pão à base de milho, e vocês vão ver que o principal produto da alimentação asteca era o milho, tanto que o milho deu origem até à lenda. Lembra que eu falei para vocês que as primeiras criações de homem que não deram certo, os ossos deles foram pegos e misturado a massa do milho e formou um quinto homem, e esse homem foi que deu certo e deu origem, né, ao povo asteca, ao povo mexica. Então vamos lá. Então, era cozido no vapor, né? Era uma espécie de um pão de milho cozido no vapor, o tamale. Também se alimentavam de feijão, abóbora, pimenta e tomate, tá? Eles usavam um grão, que não é um cereal, chamado amaranto, né? No qual eles faziam uma espécie de angu. Triturava esse grão como se fosse uma aveia, como se fosse um trigo, e utilizavam ele como angu, né? Ou como mingau, como se diz em cada região, né? E também utilizavam a sálvia, tá? Que também era para esse fim de fazer essa comida mais, vamos dizer assim, mais líquida, que eles bebiam como sopa. As famílias que moravam próximas, porque se a gente imaginar o reino asteca, como a gente viu, ele é muito grande. Então, quem morava próximo dos lagos, né, do lago da cidade de Tecnochtitlán, podia se alimentar de peixes, né, de crustáceos, né, também podia se alimentar de bacátrios, que eram os sapos e as rãs. Eles comiam também alguns insetos aquáticos, certo? Agora, outras camadas sociais também se alimentavam desses animais vindo, né, desses peixes e desses frutos do mar, se alimentavam em outras regiões e outras cidades mais distantes, mas daí ficavam para as classes mais abastadas, aquelas que eram mais ricas, né, que tinham acesso a esse tipo de alimento. Porque, claro, esse alimento precisava ser levado por um comerciante, então ele chegava em regiões mais distantes com um valor mais alto, que era acessível somente para as classes que eram as classes nobres, que tinham altos salários e que eram classes ricas. A população pobre daí não se alimentava disso, tá? A população pobre mesmo, basicamente se alimentava de bolo de milho, de feijão com molho de pimenta e tomate. Essa era a base da alimentação deles, né? Cabritos, porcos selvagens, aves, né? Eles também criavam um cachorro, uma espécie de um cachorro sem pelo, na qual eles usavam para alimentação. Já era para as classes mais ricas, tá? Na sociedade asteca, tinha construtores, tinha várias profissões, entre eles construtores, arquitetos, ourives, quem mexe com ouro, né? Joalheiro, quem faz as joias, né? Esse era a classe dos comerciantes, tá? Também chamado de potecas, que apesar do poder econômico, não tinha o prestígio dos guerreiros e sacerdotes, porque os guerreiros e sacerdotes, vamos supor, os comerciantes eram ricos, eles eram obrigados a fazer doações para os mais pobres, mas mesmo sendo uma classe rica, eles não eram nobres, porque nobres eram os sacerdotes e os guerreiros, que estavam lá junto com o Tlatoani, que era o imperador, no caso o rei, tá? Essa classe comerciante era responsável pela circulação de produtos, ou seja, os alimentos que circulavam de uma região da outra, que vinha de uma colônia para outra, era trazida pelos comerciantes. Inclusive, pessoal, os povos que eram dominados, eles eram obrigados a pagar tributos. E eles pagavam tributos de acordo com a produção que eles tinham. Vamos supor, nós somos aqui os astecas, a gente foi lá numa outra cidade, que era um outro povo, e dominamos aquele povo. Se aquele povo resistir, nós usamos a força militar. E os que forem rebeldes, nós trazemos para cerimônias de sacrifício. É de lá que a gente pega. E também escraviza toda aquela população. Se eles aceitarem a nossa dominação,
eles vão poder pagar impostos para nós, vão poder manter a sua organização social, mas todo mês eles têm que pagar tributos, né? E esses tributos vai ser de acordo, vamos supor, se lá tiver minas de ouro, eles vão pagar em ouro. Se tiver minas de diamante, eles vão pagar em diamante. Se eles produzirem, por exemplo, um determinado cereal, eles vão entregar uma parcela para os astecas. E é assim que era feita a cobrança de impostos, né? Esses impostos também, lembra que eu já falei, que eles eram cobrados da população asteca de modo geral, tá? E tinha os cobradores de impostos. E era dividido em 4 vezes ao ano, de acordo com o tipo de subsistência que você tinha. Se você plantava, então era no tempo da colheita, os agricultores iam plantar no tempo da colheita, pagar no tempo da colheita. Os produtores de gado, de animais, iam pagar quando o gado tivesse gordo e ia ser vendido. E assim por diante. Então, tinha 4 categorias de impostos e você acabava incluindo em uma delas que tinha um tempo do ano para você pagar de acordo com o que você produzisse, certo? Os arredores, os arrecadadores de impostos, né, que então tinha a função de caminhar pelo reino e cobrar os impostos, eles sempre estavam próximos de um escriba. Um escriba sempre acompanhava eles para fazer a contabilidade desses impostos. Então, tinha, né, um processo de organização e fazia toda a marcação dos impostos recolhidos. Então, tinha toda uma aristocracia, vamos dizer assim, um grupo de pessoas, né, um grupo de servidores que trabalhava para o rei fazendo a contabilidade desse rei, tá? Esses daí eram os calpiches, tá? Que eram seguidos, né, pelo escriba, como eu já falei, para fazer anotações. E escriba, vocês lembram lá do Egito, né, que também esse termo era utilizado para lá, era aquelas pessoas que sabiam fazer as anotações e fazer a contabilidade, tá ok? Pessoal, nós temos um outro quadro aqui do Diego Rivera, tá? E nesse quadro aqui ele mostra algumas atividades. Se você observar aqui em primeiro plano, tem pessoas fazendo um mapa topográfico. Ali mais adiante, tem pessoas tingindo roupas e secando alimentos, né? Mais lá ao fundo você vê extração de madeira, pesca, construção de uma alicerce para uma construção, né, uma casa, um palácio, alguma coisa dessa natureza. Então, nesse quadro aqui do Rivera, você vê as profissões que existiam naquela época, segundo, né, o pintor que fez essa obra, certo? Agora, sobre a religião. A gente já falou que eles tinham um calendário, e nesse calendário que marcava, a partir de 50 e 52 anos, tinha um dia, que esse dia era um dia que para eles não era considerado um dia bom, porque durante toda a noite, durante todo o dia, né, nessa data, eles achariam que eles tinham a impressão que o mundo poderia acabar. Então eles ficavam em vigias, em orações, vamos dizer assim, lá no culto deles, né? E durante esses dias, os sacerdotes ficavam observando as estrelas e fazendo sacrifícios humanos, lembrando que a vítima dos sacrifícios não era dos astecas, não era pega entre os astecas, mas era pego entre os povos dominados, né? Geralmente levava essas vítimas para cima do alto da pirâmide, com mais de 70 degraus de altura, enquanto a população ficava num transe lá embaixo, né? E o sacerdote, com uma daga de pedra, muito afiada, né? Fazia uma incisão no peito da vítima, arrancava o coração da vítima ainda pulsando e erguia e oferecia aos deuses. E o sangue, né, das vítimas, que eram centenas de vítimas, né, naquela euforia todo do culto, né? O sangue da vítima e a cabeça descia rolando pelas escadarias até o pé do povo que estava lá embaixo da pirâmide, né? E eles passavam essa noite de vigília até que o dia terminasse, porque para eles, a qualquer momento, o sol poderia não ressurgir novamente, certo? Então o mundo acabaria, certo? Nós também temos aqui, ó, vocês podem ver aqui a imagem do deus Quetzalcoatl, né? Que era uma serpente emplumada. Serpente porque, olha ali, ó, teria característica de pássaro que buscava chegar à terra. E a de serpente que tentava alcançar o céu. Então,
tem essa dubiedade desse Deus, né? Que é um Deus com características de serpente, mas, no entanto, essa serpente tem penas, plumas, tá ok? E era um Deus, né, muito cultuado, assim como Traloque, né, que era o Deus da chuva, porque sem a chuva não favorecia as colheitas, e sem a colheita era impossível a sobrevivência da sociedade. Tá ok? E lembrando também, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara é que esses sacrifícios humanos, eles visavam criar uma harmonia entre os deuses e os homens, para que a vida continuasse com o seu curso natural, porque eles tinham muito medo que a vida, que o mundo pudesse acabar por qualquer desagrado que fosse feito aos deuses. Então esses sacrifícios tinham a função de agradar aos deuses, para que a vida continuasse acontecendo no seu ritmo normal, tá ok?